Sejam muito bem-vindos. Nós estamos na nossa live 3. Vai ser a live Tabosa e Lameirão. Sejam muito bem-vindos, galera. A gente está começando aqui nossa terceira live. Vou colocar aqui, ver se eu consigo fixar esse comentário. Fixei. Tá bom, já estou vendo aqui. Meu parceiro está aqui na área. Se ele abre aqui agora já. Sejam bem-vindos, vão chegando aí, nós vamos fazer uma excelente live com vocês, com a participação de vocês aí. E esse cara, Fala, olha meu ele aí. querido. Tudo bom, Beleza? cara? Tudo Então, tá bem? me escutando? Tô perfeito. Você tá me escutando legal? Ah, tô sim, tô escutando muito bem, cara. Ótimo, Tava ótimo. esperando aí da hora pra gente começar a nossa live. Tem uma galera aí que tava bem animado, né? Você tem um Pô, público quanto tempo, né? fiel. Depois de sei lá quanto tempo, finalmente saiu, né? Saiu, sim. Graças a Deus aí. E aí essa parceria Pernambuco-Rio de Janeiro, Isso né? aí. Com esse cara aí, show de bola, o Diego Lameirão vai falar um pouquinho aí, né? Um monte de coisa sobre a perícia. O intuito das lives e do segundo meeting, né? Que é um encontro com amigos aí para a gente conversar um pouquinho sobre a perícia, sobre o nosso dia a dia, é fazer um passo a passo. E hoje a gente vai fazer uma parte muito importante que é a classificação dos locais, as coletas, né? O Diego aí ele vai ter muita história boa para contar aí, porque é um cara que está vivendo isso na vida real, né? Ele faz parte, é diferente de uma pessoa que tipo fala alguma coisa sem vivenciar aquilo. E isso é o grande diferencial. Você percebe, né, no texto, no jeito que o cara está falando, que ele está vivenciando tudo aquilo, e isso é muito importante. A gente ter essa vivência, ter essa experiência, esse contato aí com quem está vivenciando lá na ponta do outro lado, né? Então, Com certeza. Diego, você é o cara, tá? Fique à vontade aí para fazer uma apresentação inicial, né? Porque sua formação de graduação não necessariamente parece ser aquela já apontada, né, para trabalhar no setor de homicídios aí, como você Com trabalha certeza. atualmente. Fala um pouquinho aí como é que você chegou nessa parte aí. Primeiramente, é um prazer muito grande estar aqui fazendo live com você. Na verdade, o pessoal, para quem não sabe, eu, o Tabosa, junto com a Amanda CSI e o Walter também do CSI Brasil, foram os pioneiros aí na parte aí das redes sociais e ele está entre os três que me inspiraram aí no início para começar, né? O cara foi pioneiro, é um cara que eu admiro bastante, né? Tive a oportunidade de ir na Tamo sua junto. apresentação lá no Interforensics ano passado, né? Justamente sobre essa questão da perícia, de divulgação da perícia nas redes sociais, né? Muito bacana. E e hoje eu estou aqui, né, finalmente, né, com umas pessoas que me inspirou fazendo uma live, então é um prazer muito grande. Eu sou formado em engenharia elétrica, né, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que não, aparentemente, né, não tem muito a ver com perícia de local de homicídio, mas se a gente for a fundo ao conceito de perícia, né, que é a utilização de conhecimentos técnicos de biologia, física, matemática e química, né, em local de crime, a gente pode ver que tem um pouco a ver sim, né, totalmente desconexo, né. É, Até porque para trabalhar no local de crime, pessoal, não tem ninguém que é formado em homicídios, né? Que sabe formado em todas as ciências. Então, para trabalhar em local de crime, pegam-se profissionais que têm uma certa familiaridade, não é isso, Tabosa? Com as ciências Isso. para poder atuar. Tá? E eu trabalho mais ou menos há quase 6 anos lá na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, né? Que a perícia está dentro da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, aqui. Aí no, em Pernambuco já está autônomo, Aqui Tabosa? também. Não, fazemos parte da Polícia Civil. Nós só não respondemos diretamente a delegado, nós respondemos diretamente ao secretário, né? Aqui a gente chama Secretaria de Defesa Social. Eu acredito que aí deve ser Secretaria de Segurança Pública, não é isso? Agora mudou. A Secretaria na verdade é o seguinte, era Secretaria de Segurança Pública, aí virou Secretaria de Polícia Civil, né? A Polícia Civil ganhou uma secretaria. Então a gente acaba respondendo, mas responde ao delegado, sim. Entendi. Aqui é um delegado, mas aí ele ocupa a figura do secretário, né? Secretário de Defesa Social. Ô, Tabosa, inclusive eu, se der tempo hoje, eu vou querer que você me ajude a resolver um local de crime que eu conversei com o Walker, eu esqueci de mandar as fotos para ele. É um local de Ah, crime cara. bem
tenebroso, assim, a gente pode falar sobre ele no final, se tiver oportunidade. É bom que segura a audiência aí, ó. Quem quiser ver, Segura fica até o essa galera. final. Se quiser saber desse caso aí, É. fica até o final, vai ser bom. Olha, deixa eu te perguntar uma coisa. Obrigado aí por ter falado essa parte aí das inspirações iniciais, né? Você começou a procurar outros colegas, outros peritos nas redes sociais a partir de que ponto? Você já estava aprovado? Você estava naquela preâmbulo de fazer prova? Como é que foi essa parte inicial, assim? Então, na verdade, eu nunca imaginei isso, né, de divulgar o trabalho nas redes sociais. Só que acontece, você sabe que tudo que seja um órgão público, né, é um pouco complicado, né? A gente às vezes acha que não ganha o reconhecimento que merece, as coisas não funcionam muito bem como a gente tem vontade que funcione. Então eu pensei que a partir do momento que eu pudesse divulgar nas redes sociais o meu trabalho, né, e me incomodava muito que a polícia não era valorizada, ninguém sabia o que era perícia criminal, né? Você então quando começou, né, basicamente ninguém devia saber, né? Então assim, todas essas questões me motivaram a entrar nas redes sociais, né? E inicialmente eu pensava em fazer um perfil oculto, né, de uma página mais estilo Tem um CSI. perito sincero, né? Esse é um Tipo um perfil perito ainda sincero, escondido, né? que eu divulgasse as operações, né? Porque aqui no Rio tem essa particularidade do perito portar fuzil, né? A gente pode até falar sobre isso depois. É. Só que aí eu decidi, não, eu vou divulgar. Quer dizer, eu pensei em divulgar, né? E aí quando eu vi que tinha o seu perfil, do Walker, o da Amanda, né? Tinha mais um que foi o da Mundo Pericial também, que tinha na época também. Que A é da Leila. Lívia, né? Isso. É. Aí eu pensei, não, por que não aparecer com essa carinha, né? De repente não faz mal, né? Botar meu rostinho aí, né? Nas redes sociais. Vamos ver, de repente. E aí eu Botou esse resolvi, né? rostinho, tem 100k de seguidores, né, cara? Pô, esse rostinho É, tá tá chamando vendo? bem a atenção do pessoal Já é aí. alguma coisa, né? Já é alguma coisa. E, e aí eu decidi, né? Entrar e abrir meu Instagram, né? De um dia pro outro me deu uma doida. Vou abrir é hoje, né? Como diz a famosa filósofa Ludmilla, é hoje. E aí eu abri meu Instagram e resolvi começar a divulgar, né? E, e estamos aqui hoje conversando, né? Legal. Como é que é a rotina de trabalho, né? No caso, você já começou desde o início já no homicídios, começou fazendo, sei lá, rodízios em outros setores, aí depois se identificou por lá, ou gostou por lá por alguma particularidade, ou aquele fuzil ali que chama atenção, você gostei de estar andando com ele, fazer amizade com esse fuzil. Como é que foi aí? Esse fuzil aqui vai me ajudar, né? Então, a Cadepol lá no Rio, né, muda de administração para administração. Na época, a administração, você escolhia 5 lotações, todo mundo preenchia lá 5, né? Eu tinha muita vontade de ir para divisão de homicídio, mas eu tinha medo, né? Eu tinha preocupação, trocar tiro, responsabilidade. Então eu falei, eu prefiro para um posto regional inicialmente, para pegar uma experiência, e depois trabalhar numa divisão de homicídio. Para quem não sabe, no Rio de Janeiro, a divisão de homicídio, o perito fica junto com o delegado, com os agentes, todo mundo trabalha junto e sai junto de viatura, né? E aqui as comunidades são muito perigosas, né? Tem grupos paramilitares de fuzil, armamento pesado, então é bem complicado. E aí eu botei divisão de homicídio em segunda opção e botei primeiro um posto regional de perícia que trabalhava com tudo, né? Era perícia, acidente de trânsito, tudo. E aí calhou de me colocarem direto na divisão de homicídio, né? E aí eu lembro até hoje, final de 2014, cheguei na delegacia, né? E aí todo mundo me cumprimentou o período do dia. Quando eu fui dar bom dia, o cara, bom dia nada, local, vambora. Aí Bom dia, nada. fui jogado na jaula com os leões, né? Subir morro, fazer local de crime. Tive que aprender na marra, né? A formação da Cadepol da Polícia Civil do Rio de Janeiro não é ruim, mas não é o suficiente também. E E é muito aí, rápido, né? Precisa do cara para ontem e tal, então. aquela pessoa que você chega lá, acha que você é mágico, né? E aí, o que aconteceu? Eu falei, pô, mas acabei de chegar aqui, né? Local de crime. É, Aí é você, no foda. início, o que você faz no início, né? Você fica olhando, né? Escrevendo, faz uma cara, não, tipo assim, não tá entendendo tudo. E aí, vambora. Foi assim que começou. No início é mais tenso, assim, né? O primeiro local.
depende também dos colegas, né? De quem acompanhou também, eles conseguem fazer esse trâmite, essa passagem aí de forma mais suave ou mais traumática, dependendo de como for as coisas, né? Sim, Então, sim. o início sempre é uma marca assim mais que deixa a gente tipo, balançado, né? Eu É. me lembro um pouco do início, a gente ficou numa expectativa muito grande e acredita que eu fui para homicídios, que aqui em Pernambuco chama DHPP, já tem um setor específico, né, em Recife. E aí, no meu primeiro plantão, cara, do homicídio, doido para descolar sobre isso, porque a gente fica com medo, né, assim, a gente não tem um preparo psicológico para saber se depois que a gente vê aquela cena de crimes, a gente, de repente, sei lá, vai ficar chorando, vai ficar Sim. sonhando, né? É. Vai ficar perturbado ou louco, sei lá. A gente não tem essa noção exata e a gente só descobre isso indo para o local. E aí a gente fica naquela ansiedade, né? Porque no seu caso, eu não sei se quando você fez a prova como engenheiro elétrico ou você fez uma prova geral. Fez uma prova por Então, engenheiro elétrico. lá no Rio, é por área, né? Então, assim, eu concorri só com engenheiro eletricista. E aí Exatamente. você tinha uma ideia, de repente, que o seu trabalho ia ser ligado à parte de engenharia Não elétrica, né? E sabia que quando eu me. Olha só que loucura. Quando eu me inscrevi no concurso, né? Eu achava que ia fazer instalação elétrica em delegacia. Para mim era isso. Não sabia que era isso. Eu não tinha noção nenhuma. Né? Eu sempre gostei de filme de terror, de filme de serial killer, sempre gostei disso, mas foi muito por acaso, não tinha a mínima ideia. Eu fiz o concurso por, sei lá, ter uma estabilidade, né? Na época, estava saindo da faculdade, Uhum. eu não tinha a mínima noção, né? Inclusive foi um dos motivos de eu também divulgar nas redes sociais para as pessoas não passarem por isso que eu passei, né? Não caírem por É, acaso. eu pensei que ia viver no laboratório. Eu passei minha graduação, meu mestrado, né, meu doutorado, todo ele utilizando jaleco, né? Então lá fazendo experimento de bancada, essa parte de acreditação do laboratório, validação de metodologias analíticas, planejamento de análise de material, tudo isso é a minha praia. E eu dava aula já na faculdade sobre esses conteúdos quando teve o concurso para perito. E quando eu passei, eu pensei que era isso que eu ia fazer. E lá na academia o cara disse, olha, vocês podem ir para as cenas de crime, homicídio. Eu olhei assim para um colega, disse, rapaz, eu não sei se eu vou embora agora ou daqui a pouco, né? E Isso aí aí tá fui. esquisito, né? Porque na academia de polícia eu acredito que aí, como não sei se foi desse mesmo formato, nós não podemos ir para as cenas de crimes. A gente fica vendo os casos lá que o colega traz, né? O instrutor lá apresenta tal, e você fica ali. Uma coisa é você olhar uma foto, outra coisa é você vivenciar aquilo ali, né? Você falou essa questão da academia pô, na minha foi o contrário na minha academia, né? Eu peguei uma viaturazinha com o perito regional e a gente fez alguns estágios, né? Aí teve até um local de crime que o perito com a pistolinha botou a arma para fora, vamos subir aqui. Eu falei, vamos não, vamos voltar aqui, cara. Nem arma eu tinha ainda, né? Então a gente fez alguns estágios Mas aqui no Rio. o povo não fala que a arma do perito é a caneta? E aí? Aqui no Rio é tão complicado, cara, que eu acho que se o perito botar um jaleco e for pro local de crime na comunidade, ou uma roupa toda branca, acho que o traficante dá um tiro nele só de raiva, né? Porque vê aquele cara ali de jaleco. Então, aqui realmente a gente não tem como vestir esse tipo de roupa, né? Brincadeiras à parte, a gente felizmente tem que botar o colete, né? É. De vez em quando tá dando. Eu acho que travou um pouquinho a tua internet aí, Lameiro. Agora Tá eu me tô te escutando agora? ouvindo, tô te ouvindo. Tô te escutando. Tá. Tá me Não, ouvindo? e é assim, tô escutando bem, sim. Tá. Se acontecer isso em algum momento, eu vou abrir aqui para saber se a galera está escutando, mas eu estou escutando bem, eu acredito que está todo mundo também Não. acompanhando. Com Na relação ao verdade é o trabalho da gente, seguinte, eu tô só te escutando, tua imagem travou, mas eu tô te escutando. Você tá me escutando e me ah, tá, vendo? tô te escutando, tô te vendo. Tá Tá, normal para mim, tá? beleza. Então, assim, brincadeiras à parte, né? Lógico que o trabalho dentro da perícia, querendo ou não, é uma atividade de segurança pública e Sim, sim. independente de estar lotado ou não na Polícia Civil, os profissionais que estão relacionados a elas, a ela precisa sim ter equipamentos de segurança e isso está relacionado ao uso do colete balístico e também de Também. armamento. Embora que alguns colegas possam até, inclusive, não gostar de armas ou de andar armado por achar que é um tipo de atividade, a perícia, que o principal papel dela é intelectual naquele momento, mas querendo ou não, você está dentro de um carro caracterizado, você pode se expor em uma situação
de risco de confronto. E o cara não vai ter um tempo para definir se você era ou se não era, que Sim, polícia é sim. você, né? Assim, a gente costuma dizer aqui no Rio o seguinte, antes de perícia, qualquer a grande questão, né? Tá me ouvindo agora que agora travou sua imagem. Ô, deu uma travadinha aqui, eu ativei aqui os comentários e aí eu vou perguntar, galera, vocês estão escutando a gente bem? Como é que tá? Me fala aí. Teve só uma travadinha, mas agora eu tô te escutando, tô te vendo e tô te escutando bem. O áudio que tá travando, é, quando ele bota travou ele, eu não sei, né? Mas travou o Lameirão ou travou o meu? Só pra gente estar ciente, fala aí alguma coisa agora. Ah, Tá me ouvindo? Tá me ouvindo legal? então, Camila disse que tá ok agora. Tá de boa. Show. Me diz uma coisa, no Rio de Janeiro, quais são os equipamentos que vocês levam para as cenas de crime? O que é que tu leva quando vai sair? Eu vou sair agora. No caso, você já me disse que você sai com a equipe acoplada aí com o pessoal da equipe de investigação, que aí seria o delegado. Eu acho que aí chama investigador de polícia, né? Eu não sei se tem Isso. especificamente um motorista ou não. Como é que é a equipe? Quais equipamentos que vocês levam? Como é que vocês coordenam aí o trabalho de vocês? Tá, então, lá aqui no Rio é o seguinte, né? Pintou um local de crime, né? E aí a gente faz o seguinte. Na verdade, sempre aqui no Rio, quando tem um crime, qualquer tipo de crime que seja acionada a polícia militar vai até o local de crime e aí vê um cadáver lá, por exemplo, com indícios de ação violenta, aí é acionado e liga direto para a divisão de homicídio, tem uma permanência e a divisão de homicídio chama a equipe inteira, né? A equipe é composta pelo delegado de polícia, né? Que vai... Tá me ouvindo legal, né, Tabosa? Tô. Tá. O delegado de polícia, que vai presidir a investigação toda ali, né, e gerenciar a equipe, os agentes todos ali que vão participar da investigação e da proteção da equipe, inclusive no local de crime, né, que eu já vou falar já já, o papiloscopista, porque aqui no Rio de Janeiro a gente tem a seguinte particularidade, o perito criminal não recolhe impressão papilar em local de crime, tá? Quem faz o recolhimento de impressão papilar em local de crime é o papiloscopista policial. O perito criminal não faz isso. E o perito criminal. Aí a gente parte ali, depende da divisão de homicídio, tem na capital são mais viaturas, no meu caso ali na divisão de homicídio de Niterói São Gonçalo, né, que é uma região que eu trabalho. São só 2, 3 viaturas, a gente parte até o local de crime, né? E aí a equipe toda sai com um armamento pesado justamente para a gente repelir qualquer injusta agressão até o local de crime, né? A nossa função primária não é confronto, tá? A gente não é policial militar, mas a gente tem esse armamento para se defender, tá? Eu, como perito criminal, eu levo suave, né? Água destilada, as lâminas para estéreos, né? Que possam ser possivelmente utilizadas, luminol, tá? Todo aquele material de perícia mesmo, tirando a parte de impressão papilar, a parte da impressão papilar fica com o papiloscopista. E como no local de crime eu preciso de agilidade, né? Às vezes eu tenho que incursionar, né? Progredir numa comunidade, né? Subir uma comunidade, por exemplo, que tem grupos paramilitares, né? Como traficantes ou milícias, eu utilizo uma mochila, né? Eu boto uma mochila e aí eu vou com fuzil, com colete e é assim que eu me procedo junto com toda a minha equipe até o local de crime, tá Seus certo? materiais estão todos nas costas, na bolsa. Isso, porque, por exemplo, se eu vou incursionar numa comunidade, eu não consigo incursionar com o fuzil e com a maleta, tá certo? Sim, sem Então, entender. Boa. preciso de uma mochila. E aí, chegando no local de crime, parte da equipe dos agentes vão fazer a proteção do local de crime para eu poder realizar meu trabalho junto com o papiloscopista e parte dos agentes vão progredir para a investigação que não seja investigação científica, né? É a investigação tradicional, né? Olhar as testemunhas, câmeras e Tomar qualquer nota, coisa que né? não faça parte da prova material. Isso aí. Entendi. Mas aí, no caso, Diego, você então não tem a figura do auxiliar de perito ou do técnico em perícia ou alguém que vá com Não. você para essa cena. Você que fica Eu sou, responsável por fazer todas as etapas, né? eu sou auxiliar, sou técnico, sou fotógrafo policial, sou tudo aqui no Rio. Cara, é puxado mesmo. E no caso, com relação ao corpo, tem a equipe do IML que já vai junto com vocês ou ele vai depois, em outro momento, o rabecão para fazer o recolhimento do corpo? Não, olha só, isso é outra coisa que ninguém entende, tá, Bosa? Que é uma coisa que só o Rio de Janeiro, tem coisa que é só no Rio de Janeiro. Aqui no Rio, não é o ML que leva o cadáver até o local de crime, né? Agora eu quero ver se você acerta quem leva, adivinha?
Vai ser só a funerária É que o tá corpo lá? de bombeiros que leva. Sério? Brincadeira, cara. Aqui no... É, eu tô falando sério. É o corpo de bombeiros. Cara, É, a que gente... louco isso aí, hein? E os caras vão sem arma, sem nada, buscar o cadáver. Eu não entendo até hoje por que disso, né? Os caras se arriscam a Cara. vida. É uma coisa de doido, né? E Mas já aí, teve no até o caso, local de... eles têm um Pode falar. rabecão, então eles utilizam. Como é que Isso é aí, isso a aí. viatura que ele utiliza para recolher esse corpo? Eles vão depois, em outro momento, ou vão junto com vocês? Como é que é? Às vezes eles dão sorte, vão junto, às vezes eles vão depois, porque é um rabecão só para toda a área, né? Seja um homicídio, o cara tem suicídio, morte natural, qualquer coisa, tá? Só para o pessoal entender. Se tem suspeita de suicídio, né, ali na hora da primeira pessoa que chega no local de crime do policial militar ou de uma morte natural, a gente não é acionado, tá? Aciona a perícia de local. A gente é só acionado quando aparentemente tem a certeza de ter sido um homicídio, certeza, né, de ter sido um homicídio. Então, muitas vezes, às vezes, aciona um suicídio, o perito de local chega, vê que pode ser um homicídio e chama a gente. Então, o Rabecão ele trabalha com todos esses tipos de local, atende a área inteira. Então, às vezes, eles chegam depois. Aí a polícia militar fica lá esperando eles chegarem se a gente tiver que partir para um outro local. Entendi. E, cara, como é que é esse manuseio, cara? Porque do corpo, eu tiro pelas atividades que eu faço aqui. Se eu não tivesse uma equipe do ML, aqui a gente tem, eles são chamados auxiliares de carro fúnebre. Muitos deles são até contratados de empresas terceirizadas, alguns são concursados, mas uma parte já é contratada. E são um pessoal muito gente boa, sabe? Tipo, eles auxiliam, eles são as minhas mãos. Principalmente uma parte, a maior parte, eu acredito, quase todos, que ele já tem uma certa habilidade, já sabe o que é que precisa procurar, a sequência, né? Você vai fazer pé, cabeça, pé subindo, da cabeça para baixo, olhar a questão dos vestimentos, dos bolsos e tal. Então, isso acelera muito meu trabalho, porque eu vou tomar nota, e se eu tiver dúvida de alguma coisa, aí que sim, eu pego no corpo. Mas a maior parte das vezes eu consigo, vamos dizer, 70, 80% dos casos, não precisar nem tocar no corpo, porque eles conseguem ser as mãos, né, da gente, os peritos, quando a gente chega no local. Isso auxilia muito, e mesmo assim eu gasto um tempo aqui. Eu fico pensando agora, você tem que fazer todas essas etapas, quanto tempo você leva aí para conseguir processar um homicídio considerado com uma complexidade pequena? Assim, exatamente, né? Eu tenho que me virar em todos os sentidos, né? Graças a Deus, assim, a equipe é muito, todo mundo se ajuda, né? Então, pega um agente, normalmente me ajuda a mexer no corpo, a virar, né? Às vezes, assim, Ah, os caras são tem, parceiros, né? são. Então, um local, assim, de homicídio menos complexos, em 20, 30 minutos, às vezes a gente resolve, né? Quando principalmente encontro de cadáver, né? Que quando é abandono do cadáver, no caso, né? Quando um homicídio não aconteceu nesse local, são mais fáceis. Quando tem uma certa complexidade, aí o tempo já é mais demorado, né? Já, às vezes horas, né? Fazendo, depende do local. E às vezes a gente tem que às vezes acelerar, né? Já aconteceu muitos casos eu tenho que acelerar a minha perícia porque o local estava muito perigoso, estava tomando tiro, né? Já aconteceu uma vez de eu tomar garrafada, nego tacar fogo É. Olha, no dizer tomar garrafada aqui em Pernambuco é diferente, tá? De garrafada é umas bebidas caseiras que o pessoal faz com ervas, com você chegar aqui e dizer, olha, tomei uma garrafada, alguém vai dizer assim, que você tomou alguma coisa, algum chá, alguma bebida Pegou, assim, alcoólica, com a garrafinha tirou. que tem ervas dentro. Parece que eu fiz o local de crime alterado, né? Então, É, na verdade, a gente chama esse tipo de bebida aqui, acho que é porradinha aqui no Rio. Aqui não, que eu não tô no Rio, mas no Rio, né? Porradinha. Então, aí nesse local, o rabecão do bombeiro, o pessoal tá com até fogo, os moradores, né, no caminhão do bombeiro. Fugiram com cadáver. É coisa que é só no Rio de Janeiro mesmo. cara, tem muitas particularidades aí, né? Eu até recentemente estava estudando e falando sobre o caso da Marielle também, né? Com muita complexidade, então as situações exigem uma dinâmica e um acompanhamento diferente. E, cara, Sim. me fala aí um pouquinho aí sobre essa questão que a gente ia falar hoje, conversar os locais, tipos de locais, como é que tu faz aí a tua delimitação do local imediato, mediato, relacionado, o que é que já encontrasse aí nesses casos aí do Rio de Janeiro? Aqui no Rio de Janeiro tem muito local de encontro de cadáver carbonizado, né? Cada vez mais. E acho que, inclusive, acho não, né? Tenho certeza
que é com o advento, com o avanço da perícia, né, até a divisão de homicídio ganhou um certo status aqui no Rio, né, um certo respeito. Então, para dificultar o trabalho do perito criminal, a gente encontra muito local de encontro de cadáver carbonizado, né? Aí o local imediato ali se limita apenas o carro, né, queimado, né? Mas para quem não sabe aí, só uma rápida definição para a galera, né? O local imediato onde se encontram-se corpo de delito, né? O cara ali e quase todos os vestígios, né? O local imediato, o local adjacente, né? A esse local imediato. E o local relacionado é um local que não tem uma direta relação geográfica, né? Não é isso, Tabosa? Com o local de crime e tem algum tipo de relação, né? Teve uma vez, por exemplo, que, só para dar um exemplo, né? Uma neta matou a avó dela a marteladas na casa da avó, tá certo? E aí tinham vestígios pela casa inteira, né? Porque depois que ela matou a avó dela martelada, ela buscou coisas da casa da avó, né? Então pisou de sangue pela casa toda. Então a área imediata ali foi a casa toda, né? A área imediata seria a rua ali adjacente a essa casa e teve a área relacionada, porque a neta morava numa casa que ficava no final da rua, né? E aí a gente foi lá fazer a perícia nessa casa e aí tinha roupa lavada de sangue. E aí, nesse caso, aí deu para ter uma noção realmente de área imediata e relacionada, né? Isso aí, no caso, quando a gente vai para os imóveis, né, o próprio imóvel se torna aí a área, o local imediato, né? Ele fica como todo fechado ali como área imediata e o entorno dele que seria essa área imediata. A gente não tem na legislação, e engraçado que não é só aqui no Brasil, não sei se o pessoal está conseguindo me acompanhar, eu estou vendo que o Lameirão travou um pouquinho, às vezes está dando uma oscilação, mas nós não temos uma definição completa, clara, do que seria o limite, né, de uma área imediata ou a distância mínima de um isolamento, levando em consideração a partir do corpo, ou então a partir do local. Então, em cada... Eita, deixa eu abrir aqui novamente o comentário aqui para vocês, tá, galera? Desativei aqui. Galera, eu acho que o Lameirão caiu aqui. Deixa eu ver se eu consigo encontrá-lo. Deixa eu encontrar esse cidadão aqui. Cadê você? Acho que são as oscilações. Às vezes está dando uma oscilação lá no local onde ele está. Mas fica tranquilo que a gente vai conseguir. Tá? Para mim não aparece. Deixa ele entrar aqui novamente. Nai. Beleza. Amanda tá falando aqui, Camila, travou. Vocês estão me escutando ainda? Conseguem me escutar bem? Ou tava travando os dois, ou tava travando só o Lameirão? Como é que tava? Me falem aí que eu preciso desse feedback de vocês. Tô esperando aqui o Diego voltar. Não apareceu. Tá. Imediato relacionado de novo. Tá, vou repetir isso daí. Eu só preciso que vocês me digam se quem estava travando o áudio ou a imagem era somente a minha, apenas o Lameirão. A Emily está falando aqui, né? Beleza. Tô vendo ali. Simone, estamos te ouvindo aqui de São Paulo. Um abraço, Simone, aí para toda a galera de São Paulo. Lameirão estava com a voz baixa. Olha, ajuda muito. Bota um foninho de ouvido, já dá para ajudar bastante. Só o Lameirão estava travando. Eu acho que o local onde ele estava deve ter dado uma oscilada com relação ao travamento. Enquanto isso, eu vou falar um pouquinho aqui. Olha, os locais eles vão ter várias formas de classificação para facilitar a questão didática, né, na hora das discussões. Vai ter o local imediato. Geralmente o local imediato está muito atrelado à presença do corpo, né, no caso que a gente está falando aqui, situações de locais de morte. E aí a gente vai ter um entorno desse corpo, né, ou com os principais vestígios existentes naquela cena do crime, e a partir daquilo dali vão ter alguns autores que vão dizer assim, coloque um limite de 5 metros, coloque um limite de 3 metros, coloque um limite de 10 metros, né? E isso é muito relativo, mas que abranja o que vai ser chamado aí local imediato. Após essa primeira delimitação, a gente vai ter externamente, nessas bordas, nessas margens aí, o local chamado local imediato, tá? Onde a gente pode encontrar também alguns vestígios, que a gente vai falar daqui a pouquinho também. E logo após isso, ou em outra situação, ou em um local um pouco mais distante, a gente pode ter locais relacionados. Esses locais relacionados, eles
dão uma continuidade aos acontecimentos daquele fato. Eles podem ser o local onde foi guardada uma arma, pode ser o local onde se iniciou uma agressão e depois continuou em um outro local. Me perguntaram aí sobre a palavra-chave não chegou ainda não, tá? Tá no caminho ainda, daqui a pouquinho eu falo. Deixa eu ver se ele voltou aqui. Eu acho que o celular dele descarregou. Deixa eu ver aqui, não. Dá para ouvir? Beleza. Olha, não sei se eu acho que ele não entrou ainda. Eu acho que ele deve estar com dificuldade, seja pela internet ou seja por questão de internet. Vocês estão me escutando aí? Eu estou vendo aqui, ó. Manda abraço, SVO, Distrito Federal. Beleza. Lameirão, se você entrar aqui, manda um oi para poder te encontrar aqui, te localizar, para a gente começar novamente junto, tá bom? Eu vou tocar um pouquinho o barco por causa do nosso horário também, e aí a gente vai ter o seguinte, esses locais estão muito atrelados ao que eu falei para vocês sobre o espaço físico, mas existe também agora os locais virtuais, né? Então a gente está vivendo agora numa era aí onde o mundo digital ele está sendo o palco, está sendo um local de acometimento de crimes. E isso a gente vai falar numa live aí com o Evandro, tá? Um perito lá do IGP do Rio Grande do Sul. Eu acho que vai ser na quinta-feira. A gente vai falar sobre isso, perícias, né? Resoluções de caso através da perícia digital, de aparelhos celulares, de tablets, de computadores, o que é que o perito, quando chega na cena e encontra o celular, pode fazer a partir dele, tá bom? Então, esse aí vai ser uma das partes aí relacionadas a perícia quando a gente falar sobre os tipos de locais virtuais, tá? Deixa eu ver se apareceu aqui. Apareceu uma pessoa solicitando aqui. Lameirão, esse povo tá querendo conversar com você, cara. Até agora nada. O que significa DHPP, que você citou logo no início? Olha, DHPP é o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. Ele é um segmento da perícia, da polícia especializada nessa parte de homicídios, e dentro dele, aqui em Pernambuco, em Recife, nós temos um grupo especializado, né, um grupo especializado em perícia de homicídio, o GEP. Então, são grupos que vão otimizar aí essa questão da perícia. Tem aqui, Tabosa, manda um alô para o Cabo Silva, da PM de Ceará. Um alô aí, um abraço. Tabosa, qual a sua formação? Eu sou farmacêutico, mas depois que a gente entra na perícia, nós tiramos o diploma de uma determinada graduação e pegamos agora aquele relacionado à perícia, tá bom? Vou falar um pouquinho também para vocês sobre os tipos de locais quanto à estrutura do ambiente. Por exemplo, a gente tem locais que vão ser chamados perícias de local fechado, e aí vai ser um carro, né? O cara que estava dentro de um veículo lá, se matou, aquilo ali é um local fechado, né? A gente vai ter agora a possibilidade de ambientes abertos, onde não tiver essa delimitação, né? Então, o carro e o imóvel, ambientes fechados, e a gente vai ter agora essa possibilidade em locais abertos. Nós vamos ter agora locais mistos, podem começar de um lado e terminar do outro, tá? Tá falando ali, ó, aqui em Ceará também tem DHPP, muito bom, né? A gente vai ter agora locais que vão ser chamados habitados, quando a gente tem no entorno aí, né, de uma comunidade ou de algum bairro, ou algum local que tenha habitação, que seja comum habitação. E também a gente vai ter locais chamados locais ermos. Locais ermos são muito próprios para fazer a execução de algumas pessoas, de algumas vítimas, assim também como o descarte, vamos dizer assim, do corpo, que a gente chama de desova, tá? Então, os mais comuns que a gente vai encontrar aí com relação a esses locais, essas classificações de locais. Para todo mundo que está aqui, eu estou aguardando o Diego Lameirão, meu amigo, conheci, a gente se encontrou lá no Interforense, a gente só se falava pelo virtual, né? E após esse encontro de lá, a gente foi refinando nossa amizade e aqui está sendo a nossa primeira live. Só que o Lameirão tá de férias, entendeu? Então, ele tá de férias, né? Então, de férias ele viajou e o local onde ele estava, né, ele disse que tinha um pouco de limitação com relação à internet, mas que ele tinha ido agora para a casa de um parente que a internet estava legal lá. Mas pode ter acontecido algum imprevisto, tá, pessoal? Estou aguardando aqui, se ele aparecer, ele vai mandar um oi aqui, vocês falam para mim. Com relação ao evento, eu só quero tirar uma dúvida, porque as pessoas me perguntam sobre a questão da confirmação
da postagem no feed e nos stories, né? As postagens, se você quer participar aqui, como a gente está conversando aqui, é livre, qualquer pessoa pode vir participar, interagir, não tem problema algum. Se você quiser receber um certificado, você se cadastra, né, pelo site gratuitamente, como vocês fizeram, vocês vão receber informações, por exemplo, como a de hoje, a live de hoje e tal. E, além disso, vocês podem receber esse certificado se vocês conseguirem participar de 7 das 11 lives, fazendo o ok, né, no final da live. Daqui a pouquinho eu estou olhando ali a hora, eu vou dizer a palavra-chave para vocês, tá? E com essa postagem no Stories, a gente tem duas monitoras, a Camila, né, e a Isabel, que elas estão fazendo uma varredura, acompanhando e mandando recado para vocês, a gente já tá ok, conferido, se não tá. E aí vocês vão estar interagindo aqui através do meu próprio perfil, tá bom? Se vocês quiserem concorrer ao sorteio, né, olha, sorteio que vai rolar nas últimas lives, a gente vai ter aqui, olha, esse livro aqui, tá? Vocês vão receber em casa, sem pagar nada, tá bom? E esse outro aqui, ó, esse cara, sério que esse aqui é um livro muito bom, eu estou escutando aí ótimas referências com relação a ele, tá bom? Esse livro aqui pode ser seu, é só você postar no seu Stories e nos marcar também, que a gente vai conferir, tá bom? Um por um. Olha, eu já tive casos, vou fazer agora aquele casamento com relação Eita, tô falando, a Hermida não teve live, é porque o Hermida estava comigo no primeiro meeting, tá? Então, eu vou chamar ele novamente, ele é um super parceiro também, para a gente conversar. Olha, eu já tive um caso em que os locais, existia uma relação, porque a vítima, ela sofreu uma agressão e foi tentar se abrigar na casa dela, né? Deixa eu ver aqui. Não, não foi. Se o Lambeirão entrar, manda aí, tá? Um oi aí, falando e tal. E aí, o que é que acontece? Essa pessoa foi vitimada na rua e correu para sua casa. Só que agora, se a gente não tivesse feito o caminho reverso, através das manchas de sangue, que vai ser a live de amanhã, tá? Com Daniel Soares, perito do Politec lá do Mato Grosso. Se a gente não tivesse feito esse percurso inverso, voltando, e encontrado o local das manchas de sangue, inicialmente, ou seja, possivelmente dos primeiros tiros, né, dos primeiros disparos que foram efetuados, que a vítima foi ferida, nós não teríamos percebido agora as câmeras de segurança, tá? Porque a princípio parecia que a vítima teria recebido esses tiros na porta da sua casa e tentou se abrigar no interior da sua casa. Porém, olha, a gente vai ter agora um outro local, um pouco mais distante, onde aconteceu inicialmente esses tiros, tá bom? A médica legista já participou de uma live sábado, sim, participou. Beleza? Convida Vinícius Trajano, eita, ele é meu parceiro, meu amigo da minha turma de formação, tá? Então, vou dar uma continuidade aqui, a gente vai ter o seguinte, quando a gente vai para uma cena de crimes, nós precisamos fazer uma varredura, um levantamento daquele local, para saber, né, conseguir encontrar todos os vestígios que estão ali presentes. Esses vestígios, né, eles precisam ser encontrados, registrados, catalogados na posição original onde eles estavam, e em seguida recolhidos, caso seja necessário, principalmente para fazer exames complementares. Né? Camila disse ali que o Diego está tentando voltar. Tá bom, estou aguardando o Diego aqui voltar para a gente conversar melhor. Beleza? Eu vou deixar os comentários ativados, porque assim que o Diego conseguir voltar, aí eu coloco ele na live, eu consigo ver ele falar alguma coisa aqui, e aí adiciono ele na live e depois desativo os comentários, tá bom? Eita, Palhares é meu amigo também. Tá bom, a gente tava junto no Congresso de Pipa no ano passado, isso aí, tá? Outra coisa importante, sim, como eu estava falando, para a gente conseguir encontrar adequadamente esses vestidos. Eita, parece que o cara voltou aqui, hein? Bora lá. Isso, vem cá, meu amigo. A gente quer conversar com você, tá? Então, quando ele voltar, eu vou falar sobre os procedimentos de busca e varredura nas cenas de crimes, para a gente conseguir entender bem, né, como é que aí é. Olha lá aí, rapaz, a gente ficou aqui, olha, o pessoal aqui ficou já começando a ficar um pouco deprimido, esperando por você e tal. Deixa eu ver se ele está escutando. Tá travando aqui, né? Não sei se hoje a gente vai ter essa sorte aí de conseguir conversar com esse cara aqui.
Galera, fala aí para mim se vocês conseguem ver alguma parte aí da imagem do lameirão, certo? Eu tô, para mim tá, mas eu não sei o quanto vocês conseguem se ver, né? Parece que o dele não conseguiu, tá? Pronto. O nome dele é Diego Lameirão, tá bom? A imagem dele ficou travando para mim também. Eu acredito que deve ser alguma incompatibilidade na internet. Mas fica um pouquinho, fica tranquilo aí que vai dar certo. Olha, deixa eu falar aqui com vocês o seguinte. A gente vai ter como estratégia, quando nós chegamos a uma cena de crimes, fazer uma varredura daquela área de forma mais interessante possível. Para quê? Para que a gente possa encontrar todos os vestígios que fazem, que compõem aquela cena de crimes. E aí, o que é que acontece? A gente vai ter que pensar uma estratégia. E as estratégias mais comuns são fazer um formato circular, uma varredura circular no entorno daquele corpo, tá bom? Então, no entorno daquele principal vestígio que está ali, beleza? E aí eu consegui encontrar ao longo desse percurso esses vestígios, esses objetos que têm relação aí com a cena de crime, tá bom? Outro formato muito comum, esse é o mais comum, esse é o que eu acredito que eu vejo que a maior parte dos peritos utilizam, eu também utilizo, né? Eu faço meio que misturado. Eu faço esse segundo que eu vou falar agora, que é dividir em quadrantes. Eu divido aquela cena em vários pedacinhos quadradinhos, e esses vários pedacinhos quadradinhos eu vou seguindo no formato agora circular. Eu vou fazendo o entorno dele até conseguir chegar na parte central. Por que se faz isso? Para evitar se perder alguns vestígios, para evitar que você deixe alguma área, algum setor sem ter sido coberto, né, pela sua vistoria, pela sua análise visual naquele local. Quando é um grande campo aberto, a gente vai ter aí a possibilidade de fazer aquelas varreduras lineares. Você já deve ter visto aí, de repente, até La Casa de Papel. Não sei o quanto vocês gostam da Casa do Papel. Tem um momento que eles encontram uma casa onde o professor e a equipe estavam planejando e eles vão fazer uma busca por toda a área externa. E aí aparece um monte de caras vestidos de branco, né? E aí esses caras vestidos de branco, eles vão andando em linha reta, cobrindo toda aquela região. E isso aí seria, né, uma busca, uma varredura aí linear, tá? Então, esses são os principais tipos de busca utilizados dentro da perícia criminal, para que a gente consiga encontrar todos os vestígios. Mas esses vestígios eles vão ter também uma classificação, que é o que eu estou esperando aqui, né, torcendo que a gente consiga voltar aqui com o Lameirão para a gente falar mais sobre essa parte. Os vestígios, eles podem ser os vestígios verdadeiros, aqueles que têm relação com o fato delituoso, tá? E também, né, a gente pode ter agora vestígios que possam ser chamados forjados e ilusórios. Esses são os principais. Certo? Eu estou com os comentários ativos aqui no intuito de ter a retomada aí do Lameirão, tá bom? Então, para que ele possa falar, né? Henrique, a metodologia que vocês, profissionais, utilizam no dia a dia se assemelha aos que vêm na série de TV. Na série de TV, eu percebo que eles colocam muito a versão quadrada, a versão em quadrantes. Essa versão em quadrantes é legal, fica muito mais bonita para fazer as fotos, vamos dizer assim, né? Mas na prática, nem sempre eu consigo ver, ou eu não vejo bem os colegas fazendo aqueles quadrantes com os barbantes, tá? Em geral, a gente faz quadrantes imaginários, vamos dizer assim, tá bom? Camila disse, Diego não vai conseguir voltar. Então, acho que... Camila, se ele disse que não vai conseguir voltar agora por causa da internet, tá? Eu vou desativar, então, aqui os comentários. Só me responde isso aí, porque aí eu desativo o comentário e a gente vai conversando aqui sobre o tema de hoje, tá bom? Que seria local imediato, procedimento de busca, tipos de vestígios e também as técnicas de coleta desses materiais, tá bom? Tá, Bosa, para concorrer aos livros é preciso ter assistido todas as lives que você fez até aqui. Não, precisa postar no feed, mesmo que não tenha assistido as lives, se for sorteado, que vai ser um sorteio ao vivo, tá? Precisa estar postado no feed, certo? Então, beleza, eu vou desativar aqui. Porque assim, pessoal, olha, não se preocupa, não fica triste, eu vou desativar aqui.
para vocês ficarem mais à vontade. E assim, o Diego Lameirão, ele está de férias. E quando eu convidei, né, ele, na maior boa vontade do mundo, né, no entusiasmo, lógico, de participar com a gente aqui, de trocar informações, de fazer o papel que a gente faz dentro da perícia, aqui nas redes sociais, que é divulgar o nosso trabalho, aceitou prontamente. Mesmo falando, olha, eu estou de férias, não estou no Rio agora, tal. O local que eu estou aqui, às vezes a gente tem alguma certa dificuldade com relação à internet, mas eu acredito que vai dar tudo certo, tal. E aí, aconteceu da internet dele ter ficado instável. Então, não se preocupa, tá bom? A gente vai dar continuidade e eu vou remarcar um outro dia aí para conversar com o Lameirão, com vocês também, beleza? Então, olha, para a gente dar uma continuidade aqui, o nosso evento, a ideia principal é falar o passo a passo, as etapas dentro da perícia criminal, para cobrir principalmente os locais de morte, tá? Que a gente, enquanto perito, vai lá fazer uma análise pericial. E aí eu vou ter agora os tipos de vestígio, como eu falei, o verdadeiro, né? E esse verdadeiro ele vai se transformar, aqui no Brasil a gente fala, né, no termo evidência, né? Lá fora também se fala muito evidência, muito mais do que vestígio, vamos dizer assim. A evidência é um vestígio confirmado, que tem correlação. Então eu encontrei uma faca, aquela faca eu não sei se ela tem relação ou não com o crime. Confirmei sangue positivo e o sangue era da vítima, opa, evidência, tá? De evidente, é evidente que está relacionado. A gente vai ter também os locais com vestígios forjados, né? E vestígios ilusórios. Os vestígios forjados é aquele que outra pessoa foi lá e plantou, tentou ludibriar a perícia, tentou ludibriar, enganar a investigação e colocou determinados vestígios em determinadas situações para nos atrapalhar. Esses são os vestígios forjados. E os vestígios ilusórios são aqueles também que estão lá, que não têm relação com a cena de crimes, mas eles não foram deixados de propósito. Vamos fazer, por exemplo, os populares, que após uma cena de crimes foram lá e invadiram o local, ficaram andando tal, e deixaram lá uma bituca de cigarro, porque uma pessoa ficou nervosa assistindo, vendo aquela cena ali e fumando, e depois jogou a bituca de cigarro lá próximo. O perito foi lá e disse: eita, será que isso aqui era do cara que executou, que efetuou esses tiros aqui contra essa vítima? E ali era um vestígio ilusório, não tinha nada a ver. Marcas de pegada, tá? De outras pessoas. Se a marca de pegada foi deixada intencionalmente, vestígio forjado. Se foi deixado acidentalmente, né, sem a intenção, a gente vai ter chamado como ilusório. E a gente precisa fazer um ponto-chave, que é interpretar esses vestígios. Eu vou dizer agora a palavra-chave, né? A palavra-chave de hoje que nós vamos utilizar vai ser homicídios, tá bom? Em homenagem aí ao Lameirão, que faz parte do departamento de homicídios. Homicídios é a palavra-chave para você preencher o formulário. Assim que essa live encerrar, você vai poder ir lá no meu perfil, na minha bio, e lá tem um link, você clica nele, vai ter lá, confirmar a presença na live de hoje. Aí vai ter a data de hoje, aí você clica lá e você vai preencher seu nome, CPF e a palavra-chave homicídios. Por favor, não coloquem a palavra-chave nos comentários para que outras pessoas possam vir aqui assistir, de fato, e ter direito a colocar a sua presença, né, por ter assistido aí ao trabalho que a gente fez do evento, tá? Que é para todos nós aqui. Daqui a pouquinho eu vou abrir para a gente conversar realmente mesmo entre a gente, mas eu preciso falar sobre uma coisa. Interpretação dos vestígios. Os vestígios precisam ser interpretados para que possa ser extraído a melhor informação possível, porque tem vestígios que são frágeis e tem vestígios que são robustos. Por exemplo, eu gosto muito de falar sobre o exemplo de uma sandália. Olha, uma sandália, imagina que entrou uma pessoa desconhecida numa casa, invadiu a casa e efetuou tiros contra um terceiro que estava lá dentro e essa pessoa veio a falecer, tá? Mas na hora da fuga, na hora de ir embora, esse agressor, ele deixou cair uma das suas sandálias. A sua sandália era do tipo havaiana, tá? E agora eu vou ter o seguinte: a sandália havaiana, ela vai ter uma característica, né, que é o seu tamanho. Então, imagina, tamanho 42. A investigação, ela vai começar a procurar por informações de pessoas para saber quem poderia ter sido o acusado por cometer aquele crime. Seja através de câmeras de vídeo, seja através de testemunhas, seja através do denúncia. E aí, o que é que acontece?
Ao encontrar um suspeito, eu vou tentar agora agregar as minhas provas materiais que eu coletei na cena de crimes àquele suspeito. E o que é que eu faço agora? Eu tenho uma sandália Havaiana 42. Eu digo, olha, eu tenho uma sandália Havaiana 42 que foi deixada na cena do crime. O acusado, calça quanto? 42. Opa, match, né? Eu posso dizer que aquela pessoa está condenada já pelo fato de ter sido encontrado um vestígio na cena do crime que tem, né, que era uma sandália com o mesmo tamanho do pé do acusado. Se a sandália, principalmente se a sandália for nova, olha, sandália novinha, né, ela tá lá, tal, não tem nenhuma marca, tal. E aí o que é que vai acontecer? O advogado dele vai dizer, olha, essa prova é muito frágil. Por quê? Porque no Brasil, segundo a Associação Nacional das Sandálias, dos usuários da sandália havaiana, 75% da população masculina calça 42. Então, como é que você vai dizer que essa sandália pertence ao meu cliente? Saiu do pé do meu cliente. Tá? E aí, agora, imagine uma outra situação, que a sandália é uma sandália bem desgastada, usada. Né? Eu posso agora, além do tamanho, ter a marca e o formato dos dedos do pé daquela pessoa, do formato do pé dele, da impressão, né, da sola do pé dele. E agora eu vou ter uma informação mais rica e eu quero saber se vocês conseguem identificar e enxergar essa possibilidade. Porque cada um de nós tem uma pisada, seja supinação, pronação, né? Tem gente que tem esse dedo aqui maior ou menor, né? Então, tem gente que tem um dedo aqui aleijado, né? E isso vai trazendo características de individualização maior para aquela prova, para aquele vestígio. Vocês conseguem enxergar que isso dá mais robustez, ou seja, isso dá realmente mais confiança naquele material que foi analisado. Então, isso aí seria um dos pontos aí da interpretação aí dos vestígios, tá? E agora, para a gente meio que finalizar a nossa parte, eu vou falar sobre as técnicas de coleta, seja de material, né, coleta, preservação, acondicionamento, transporte para materiais biológicos, químicos e físico-químicos. Os biológicos mais comuns, e aí eu queria muito conversar isso também com o Lameirão para saber, porque eu sei muito bem a realidade aqui de Pernambuco. Eu queria, sempre é muito bom a gente escutar a realidade de outros estados, de outros colegas, tá? E aí, olha, a gente vai ter como vestígios biológicos sangue, sêmen, tecido orgânico, cabelos, né? Então, dentes, olha que tem muito material que a gente pode encontrar na cena do crime com característica orgânica. Qual é o principal problema do material orgânico? O principal problema é a deteriorização, seja microbiológica, seja bioquímica, porque muitas vezes aquele material ele tem componentes enzimáticos, outras coisas que ele mesmo vai se destruindo. Tá? A questão do contato com o meio externo, né, para o acontecimento de oxidação daquele material e de possível destruição. Né? Então, primeiro, como eu falei, a proliferação microbiológica, porque boa parte dos materiais orgânicos eles apresentam uma quantidade significativa de água, e essa quantidade significativa de água favorece a proliferação de bactérias, de fungos, tá? E isso vai destruindo aquele material por si só. Por isso que o acondicionamento precisa ser de forma a não ter ou diminuir o máximo que puder a presença de água naqueles materiais. E também a redução da temperatura. Por isso que é comum se utilizar o ar-condicionamento desse material em geladeira, em isopores com a quantidade de gelo dentro, que não tenha contato, logicamente. Por quê? Porque tanto a proliferação microbiológica quanto as reações bioquímicas que estão acontecendo ali, enzimáticas, elas têm uma tendência a ser diminuídas com a diminuição da temperatura, tá certo? E essas são as principais características que a gente precisa estar antenado para saber como coletar, né? Se a gente vai utilizar material estéril para fazer essa coleta, para não haver uma contaminação. Boa parte desses materiais de origem biológica, eles servem tanto para dar uma ideia da dinâmica, como a questão das manchas de sangue, que nós vamos falar amanhã, tá? Com o Daniel Soares, perito da Politec, lá do Mato Grosso. E também para que a gente possa ver, por exemplo, perfis genéticos. E isso é uma prova fundamental que a gente tem agora nessa nova realidade da perícia, ou seja, nessa nova página virada que nós temos aí com esse contexto atual. Tá? A gente vai ter também aí a questão das
dos materiais químicos, e aí os materiais químicos vão ser, os principais deles vão ser drogas. Tá? Então, drogas hoje é um dos principais materiais químicos recolhidos nas cenas de crimes ou encontrados. A gente vai ter agora a possibilidade de encontrar material combustível, né, como gasolina, álcool, dependendo da situação, das circunstâncias. Materiais explosivos, no caso de caixas eletrônicos, aqui na nossa região, teve um pico de explosão de caixas eletrônicos, de cofres, de agências bancárias, de carros fortes, tá? Então a gente vai ter aí isso como as principais características e também como técnicas para coleta de resíduos químicos, a gente vai ter os residográficos. Eu também queria saber como acontece aí no Rio de Janeiro. Olha, quando alguém efetua um tiro, vai lá, aciona o gatilho, com aquele disparo, né, e com a percussão da munição, a gente vai ter agora uma camada, uma nuvem de micropartículas que tem uma tendência a se impregnar nas mãos ou nas roupas, nas vestimentas de quem efetuou aquele tiro. E agora eu preciso saber se aquela pessoa realmente efetuou um tiro ou não. O que é que eu vou fazer? Tem que coletar material. E aí essa coleta pode ser através de suave, pode ser através de fitas que façam essa retirada da superfície dos locais mais prováveis onde possam ter acontecido, beleza? E nas técnicas de análise a gente vai ter desde as análises mais simples, que muitos estados nem utilizam mais, como a com o uso de rodozonato de sódio. É um solvente que vai ser pulverizado. Aperta lá. Pulverizador é aquele borrifador de água, que sai aquelas partículas bem fininhas, né? Então, vai lá, ó, faz a borrifa com rodozonato de sódio, que é o nome da solução. E se naquele material que foi coletado tiver uma coloração meio avermelhado, puxando para um rosinha, aquilo ali é positivo para chumbo. Só que isso dá muito falso negativo. Ou seja, a pessoa tira, faz o teste e não dá nada. Então precisa fazer esse teste, mas trazer uma série de ressalvas, tá? Hoje, a técnica mais empregada, a técnica que tem melhor precisão, é através do uso do microscópio eletrônico de varredura, o MEV. Tá? Então, a microscopia eletrônica de varredura ela vai trazer um resultado muito mais robusto, muito mais significativo para essa coleta desse resíduo aí químico. Tá bom? E, por último, para a gente fechar o de hoje, vou até abrir aqui já para vocês ficarem à vontade, com relação às coletas de materiais físicos. Tá? Então, a coleta dos materiais físicos é tudo aquilo, tipo, desde a papiloscopia, a retirada do material lá, aquilo ali é uma coleta de material físico, marcas de instrumentos, armas, estojos, projéteis. Então, quando eu encontrar agora um projeto numa cena de crimes, eu preciso agora pegar esse projeto com muito cuidado. E não posso deixar um projeto encostar no outro, dentro do saquinho. Certo? Então, por quê? Porque se eu deixar um projeto encostar no outro, ele vai se atritar, tá bom? E aí, se atritando, ele vai deixar marcas, e essas marcas podem influenciar na microcomparação balística, tá? Então, são cuidados que a gente precisa ter durante a coleta na cena de crimes, que a gente já falou aqui dos locais imediato relacionado, abertos, fechados, mistos, ermos, habitados. Olha só o resumo aí, né? Para vocês ficarem cientes disso aí. E aí, a gente vai agora passar para outra parte, que é a varredura. A varredura pode ser circular, quadrante, linear. E durante essa varredura eu vou encontrar os vestígios. Os vestígios eu vou ter que enquadrar em 3 classes: biológicos, químicos e físicos. Biológicos: sangue, sêmen, cabelo, tecido, dente, tá? Químicos: pode ser desde material explosivo, drogas, né, combustível, tudo que for relacionado à parte química. E físico: pode ser uma arma, um projétil, que nós encontramos com muita frequência, estojos também, né? A gente vai ter aí aquele própria recolhida lá do material da papiloscopia, também está enquadrado nessa parte. Então, veja que são esses 3 suportes, e aí para cada suporte desse precisa ter um cuidado, tá bom? Então, um cuidado para que a gente não perca esses vestígios, que são um ponto-chave importantíssimo para a perícia criminal. Galera, estou olhando aqui, nossa live deve estar chegando ao fim, e aí eu quero agradecer a todos vocês a presença aqui
mandar um abraço pro meu amigo aí, Diego Lameirão. Ele se esforçou ao máximo, cara. Infelizmente, acontece isso, tudo que é ao vivo, a gente está exposto a essa possibilidade, tá? E espero contar com vocês amanhã. Assim que acabar essa live, corre lá, marca a sua presença e a gente se encontra amanhã, tá bom? Fica com Deus e até mais. Tchau, tchau, galera.